eu vou dar início aqui ao nosso 10º webinar. E gostaria de agradecer a Lércio pela participação. Vou começar a apresentar porque a gente tem um tempo aí legal, mas como eu vou falar em algumas coisas relacionadas ao PMI, depois a gente vai disponibilizar essa gravação. Então, essa primeira parte aqui, não tem problema a gente iniciar ela já no horário, para que as pessoas, quando forem entrando, elas vão acompanhando a parte da palestra mesmo, que é o nosso intuito aí, né, oferecer esse conhecimento, principalmente. Lógico que são importantes também as informações, mas depois vai ficar gravado, todo mundo pode ver de novo. Então, esse aqui é uma série de webinars que nós estamos fazendo semanalmente aqui no PMI Goiás. Tem agora o Alércio, que muito gentilmente aceitou o nosso convite aí para participar. Então, hoje nós vamos falar sobre o Life Sprint, que é uma técnica, um método aí que o Alércio tem aplicado e que tem dado muito certo. Então, vai ser muito interessante. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o PMI, que é uma associação sem fins lucrativos, foi fundada em 1969 nos Estados Unidos, e o intuito principal é ampliar o conhecimento e gerenciamento de projetos. Hoje a gente tem mais de 500 mil de membros e titulares também de certificação, e nós estamos presentes em mais de 209 países. A gente costuma brincar que o PMI ele está em mais locais do que mostrar que o PMI ele está em mais locais do que a própria ONU no mundo. E aqui em Goiás, o nosso capítulo foi fundado em 2005. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha, de disseminação do conhecimento, de valorização dos profissionais já há 15 anos. E além de Goiás, que a gente atende, a gente também tem o Tocantins, que é uma área que a gente tem passado algumas informações, mostrando um pouco mais do nosso trabalho aí para promover gerentes de projetos. Então, assim, as nossas missões, uma das nossas missões é promover as boas práticas em gerenciamento de projetos e principalmente valorizar o profissional para que ele consiga entregar mais valor para a nossa comunidade também. E aí já tem alguns anos que a gente tem trabalhado essa visão nossa, que é de se mostrar como um capítulo inovador, como um dos capítulos inovadores do Brasil, o que mais entrega valor nesses próximos 5 anos. Já tem alguns anos que a gente tem tentado fazer isso e trabalhado para entregar realmente esse projetos inovadores, trazer mais informação, disrupção. Então, o nosso trabalho ultimamente tem focado muito nessa parte de disseminar esse processo inovador. E aí, o ano passado, o PMI Global, a gente fez 50 anos. Tiveram várias comemorações e tudo mais. E assim, o intuito principal aí dessa comemoração foi disseminar mesmo essa nova economia de projetos, né? A gente vê que o principal intuito agora nosso é transformar ideias em realidade, que visando aí entender o que a nossa comunidade precisa para entregar os objetivos geral de quem precisa aí gerenciar projetos. Então, todos esse pensamento e essas inovações que vieram de 50 anos, pesquisas e tudo mais, estudando, deu início a essa reestruturação e dessa economia de projetos que tem alguns símbolos que a gente está utilizando aí para poder nos lembrar de como que essa economia beneficia a todos aí. Alguns símbolos, eu vou falar os nomes deles aqui, mas ele está em todas as nossas comunicações, que é colaboração, inovação, crescimento, determinação, trabalho em equipe, visão, mudanças, entregas e principalmente comunidade. Então, a gente tem visto que esse olhar para o futuro aí mesmo, mostrando que nos próximos 50 anos nós vamos continuar transformando ideias em realidade. Então é isso. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os próximos eventos. Nós teremos o nosso capítulo. Então, a gente está promovendo bastante evento online por conta dessa situação que a gente está vivendo agora. E na próxima semana, a gente vai ter também um webinar falando sobre gestão de projetos híbrida, né? Essa parte de agilidade organizacional com a parte de preditivo que a gente tem trabalhado há alguns anos.
Então, já no PMI Goiás, a gente utiliza essa versão híbrida para que a gente tenha um pouco mais de agilidade, mas não deixe também de fazer documentação em nossos projetos. Então, a Eliane Figueiró é a nossa próxima convidada para o dia 21/5. Nós também estamos promovendo algumas lives falando sobre os grupos de processos, né? Toda semana tem uma live diferente. Na próxima semana, no dia 22, também nós vamos promover uma live falando sobre execução. Então, vai ser às 20 horas no nosso canal do Instagram, @PMIGO. E todo mundo pode acompanhar por lá aí, vai ser bem bacana, está sendo um bate-papo bem descontraído, então falando sobre gestão de projetos, a parte de execução, respondendo perguntas, então está sendo bem interessante e é legal participar. E essas lives, elas estão, assim, intimamente ligadas a um projeto que a gente tem já consolidado dentro do capítulo, já está na 12ª edição, então, anualmente, a gente faz esse evento, que é o Gestão de Projetos na Prática, que é um curso muito interessante e ele faz mesmo essa entrega de a pessoa consegue, durante os 12 encontros, 12 módulos do curso, gerenciar um projeto. Então, a gente utiliza um estudo de caso e aí as pessoas que estão participando, né, eles conseguem ali entender e realizar mesmo toda a parte de gestão de projeto de um estudo de caso específico. Então, vai acontecer do dia 8 de junho a 6 de julho, das 19h30 às 22h30, e excepcionalmente esse ano, a gente está fazendo o curso online, sempre foi prático, mas assim, nós estamos tomando todos os cuidados, todas as iniciativas que nós estamos tomando, pensando que manter o curso com a entrega prática, para que as pessoas consigam realmente atuar, fazer mesmo toda a documentação, entregar e entender todo o processo, e no final sair dali entendendo essa versão aí de como que ele poderia gerenciar projetos. Serão 12 encontros, né? Então serão online, das 19h30 às 22 horas. E tem, assim, profissionais excepcionais aí como instrutores. E não menos importante, o nosso CBGPL, que é o nosso congresso, que seria em Brasília, né, nesse ano, só que devido à pandemia, ele foi transferido para ser um evento online, então está com valor super acessível para voluntário, para afiliado ao PMI, para a comunidade em geral, também está com valor bem legal. Então, você pode ter informações no nosso Instagram, no nosso site, ou no próprio site CBGPL, que você consegue ali acessar e fazer sua inscrição antecipada. No nosso Instagram também tem o link lá para inscrição, então quem tiver dúvida ou quiser saber um pouco mais, pode acessar ali que vai conseguir todas as informações aí, até inclusive alguns palestrantes que já estão confirmados, e o evento vai ser totalmente online esse ano. Então, agora eu gostaria de agradecer a todos já a presença e passar a palavra para o Alércio, que vai conduzir aí e nos explicar um pouco mais sobre o One Life Sprint. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Alércio, obrigado novamente e está com você aí. Legal, vamos nessa. Antes de começar de fato, eu só queria dizer como o voluntariado é lindo, né? Ai, sim. Ouvindo você falar aqui, né, muito bacana. Eu já faço isso há mais de acho que uns 15 anos. E eu fico sempre muito feliz de estar aqui, de estar contribuindo de alguma forma. Então, espero que vocês que estão nos ouvindo aí aproveitem. Eu acho que tá legal, né, Polly? O áudio tá legal. Eu vou transmitir aqui. Tá ótimo. Montei uns slides, né, para só reforçar algumas coisas do que a gente vai debater. E deixa eu só compartilhar aqui para ver se está tudo certinho. Enquanto você vai compartilhando aí, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês, o Alércio vai falar um pouquinho para a gente aí. E aí, quem quiser ir mandando pergunta no chat também, eu posso ir acompanhando vocês aí.
e vou anotando as perguntas e no final a gente faz todas as perguntinhas ali pro Alércio. Tem algumas também que eu guardei aqui, algumas pessoas Legal. me mandaram já, e aí no final a gente compartilha um pouquinho mais. O tema que a gente vai bater um papo hoje, que eu falo demais, mas... Bom, é um tema que eu tenho me debruçado sobre ele há quase 20 anos, né? Praticamente minha jornada profissional toda. Eu vou completar esse ano 21 anos de carreira profissional. Então, ele, na verdade, nasceu de uma incomodação minha e sobre como trabalhar, mas também ter uma vida, né? Não só se matar de trabalhar, mas também ter uma vida que é importante que a gente viva também, né? Sim. Então, eu vou trazer um pouquinho, vou apresentar como é que eu cheguei nesse tema e o que é que eu faço, na verdade. Então, minha carreira tem mais de 20 anos, como eu falei, e ela reside nessa figurinha, nesse ponto amarelo aqui, chamado produtividade em equipe no trabalho. Eu dediquei praticamente toda a minha carreira para descobrir técnicas para melhorar os resultados da minha área. Eu trabalhei, desses 20 anos, 12 anos dentro de uma grande empresa, dentro da Coca-Cola. Eu virei gerente da minha área. Eu trabalhei, minha formação é na área de tecnologia. E tirar a câmera aqui, só para... Deixa eu ver como é que eu faço também, isso que eu nem sei. Bom, Poli, se a transmissão não estiver legal, você me diz que eu paro o vídeo, que eu acho que fica melhor. Se estiver picotando, aí você me avisa aí. E também, gente... Tudo certinho aqui, eu te aviso. Legal. E também, só para entender, pode ser que a gente, né, eu tenho um problema aqui, internet, você sabe que pode a qualquer momento cair, mas se eu cair, não se preocupem, rapidamente eu volto, tá? Não precisam ficar... podem aguardar uns minutinhos aí que a gente retoma sem problema, tá? Porque a gente não sabe, né? É um risco que a gente tem que aceitar e a gente não controla. Então, se tiver algum probleminha, a gente volta. Tá, depois se você quiser Essa caixinha produtividade em equipe... Se você quiser desativar a sua câmera, é só você cancela seu compartilhamento e aí fecha ela e depois volta. Tá, mas deixa aqui. E também só aparece depois, mas por enquanto tá tudo ok. Legal, vamos seguir. Se tiver algum problema, a gente cancela. Tá bom. Bom, então, nesses 20 anos, eu trabalhei dentro de uma grande empresa, como eu falei, na Coca-Cola. Eu virei gerente da minha área de desenvolvimento. Eu vim da área de tecnologia, então eu trabalhei muitos anos com desenvolvimento de software. E lá eu me deparei com um grande problema, que foi essa questão de entregar no prazo, entregar com qualidade, né? Todos os dilemas que a gente vivencia. Foi quando eu conheci o PMI, logo no início da minha carreira profissional, depois de uns 3 anos. Eu comprei um livro sobre gestão de projetos. Era um livro da Kim Heldman, que é uma autora famosíssima na área de preparatório para certificação, e foi quando eu conheci o PMP e o PMI, consequentemente. Mas, na verdade, eu nem sabia o que era, né? Enfim, eu acabei comprando um livro preparatório. Foi aí que eu entrei, comecei minha jornada na área de gerenciamento de projetos. E aí eu acabei me desenvolvendo, né, tanto na área de projetos, né, de fato, com gestão de projetos tradicional, com as práticas todas do PMI, mas também eu acabei entrando nessa área de agilidade, né? Se vocês observarem aí, eu coloquei algumas certificações que eu tenho, então tem 5 certificações em ágil aí, 4 da Scrum Alliance e 2 do PMI. Então, praticamente, eu dedico praticamente boa parte da minha vida profissional para agilidade, para melhorar os resultados das equipes que eu trabalho nas empresas de consultoria que eu atuo, certo? Só que nessa jornada, eu acabei desenvolvendo algumas outras habilidades, né? Por trabalhar demais, eu acabei entendendo que eu não poderia só ficar focado na minha vida profissional, eu precisaria também pensar nos outros pilares da minha vida. E, além disso, eu preciso pensar em praticar atividade física e sair do sedentarismo, cuidar das pessoas que são importantes, cuidar da espiritualidade, que é outro pilar importante também, que é o desapego à matéria. Enfim, eu percebi que eu precisava também ter uma vida em equilíbrio.
Eu não sei se alguém está com o microfone aberto aí. É bom fechar. Isso, boa. E aí o que acontece? Eu percebi que eu precisava cuidar de outros pilares na minha vida. Então eu comecei a estudar técnicas de gestão do tempo, gestão de finanças pessoais, como organizar o meu projeto de vida, como definir os meus objetivos na vida, como definir metas, etc, etc, etc. Foi aí que surgiu esse projeto de vida em equilíbrio, tempo e dinheiro, que é essa outra área que eu também atuo. E dentro da vida profissional, eu acabei desenvolvendo outras duas técnicas também para aumentar a minha produtividade individual no trabalho. Quando eu virei empreendedor, eu passei a não ter chefe, então é sempre complicado isso, né? É fácil você cumprir metas quando você tem um chefe no seu pé. Difícil é quando você vira dono da empresa, você é empreendedor, então você não tem mais chefe para lhe cobrar. E aí, como é que você vai cumprir suas metas e ter disciplina para você produzir mais também, para produzir com qualidade todas as suas metas que você planeja? Então, eu acabei também me desenvolvendo nessa parte de produtividade individual no trabalho, desenvolvendo algumas técnicas para como eu me organizar sozinho dentro das minhas metas. E também desenvolvi algumas técnicas de produtividade nos estudos. Por quê? Porque eu me deparei com uma tal de certificação PMP, extremamente complexa, e eu passei, só para vocês terem uma noção, eu comecei a minha jornada para passar no PMP em 2008 e só concluí em 2012. Mas concluí em 2012 só usando 2 meses e meio, né? Ou seja, nos outros 3, 4 anos foi mais tentativa, deixando para depois, adiando, etc, etc. Depois eu peguei e desenvolvi uma técnica para estudar e para ser produtivo nos estudos e passei na prova em 2 meses e meio de estudos, né? Quase 3 meses, nem 3 meses, na verdade. E aí eu comecei a compartilhar essas técnicas que eu desenvolvi para outras pessoas e outras pessoas começaram a se certificar também, né? A começar a organizar. Então esse é um método que eu chamei de produtividade nos estudos. Então esses meus 4 pilares aqui, na verdade eles viraram meus 4 métodos, que é o One Life Sprint, é o Team Sprint, que é a parte de gestão empresarial toda, o Self Sprint, que é a parte de produtividade individual, e o Learn Sprint, que é a parte do produtividade dos estudos. E vocês vejam que eu chamo tudo de sprint, né? Porque, na verdade, como eu venho da agilidade, eu acredito muito nessa questão dos ciclos de produção e de entrega, e isso é uma coisa que está muito enraizada dentro desse meu processo de trabalho, enfim. E aí, essa é a minha jornada profissional. Mas, falando um pouquinho agora para fora, né? O que é que isso tudo eu usei para mim, para ter um trabalho mais produtivo, para ter uma vida mais produtiva, e eu vou falar mais deles agora. Mas eu queria falar um pouquinho de outras coisas que eu faço também, que na verdade é para o mundo, né? Então, olhando agora para fora, então aqui é só dentro, eu fiz para mim. Agora, olhando para o mundo, eu acabei convertendo tudo que eu faço em alguns projetos voluntários, em alguns projetos de ajuda mesmo, né, ao próximo. Então, na vida profissional, eu acabei criando um projeto chamado GP em Equilíbrio, que foi um projeto que eu criei para o PMI Sergipe. Eu sou fundador do PMI Sergipe, e eu criei esse projeto para o PMI. Inclusive, esse projeto, ele nasceu inspirado em do PMI Goiás, e eu sempre levo adiante o brilhante projeto que vocês têm, e ele foi inspirado nisso, porque na verdade eu já defendi essa bandeira do equilíbrio faz tempo, porque eu tinha o One Life Sprint, aplicava para a minha vida, e aí quando eu vi o GP Informa do PMI Goiás, tinha o Corre GP do PMI São Paulo, tinha algumas iniciativas de alguns capítulos para falar de atividade física. Eu falei, peraí, mas como eu já trabalhava, né, mentorando pessoas nessa questão de equilíbrio, de olhar esses 4 pilares, né, vida física, profissional, pessoal e espiritual, eu acabei criando o GP em equilíbrio, olhando para as 4 áreas. Então, a gente acaba fazendo atividade física, mas a gente inclui também confrarias, confraternizações com as pessoas, para a gente fortalecer as relações de amizade, né, etc., que é a vida pessoal. A vida profissional, a gente acaba fazendo eventos, fóruns para desenvolver as pessoas, para a gente estudar também. E vida espiritual são os trabalhos sociais que a gente faz. Então, o GP em Equilíbrio, na verdade,
ele é um programa de desenvolvimento voluntário para formar gestores de projetos, e cada projeto leva uma bandeira de uma das 4 vidas, e além disso também segue os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Inclusive, esse programa ele é premiado pelo PMI Sergipe como programa do ano. Na verdade, a minha empresa que criou esse projeto, ela foi eleita parceira do ano. Na época, obviamente, eu me desvinculei do capítulo, eu era diretor, mas eu me desvinculei do capítulo porque eu virei. Depois o PMI Sergipe acabou descontinuando essa iniciativa, e aí eu acabei tocando porque os voluntários pediram, Alex, vamos continuar, e aí existe até hoje as horas de voluntariado nesse projeto, e é um projeto que eu tenho um orgulho enorme de voluntariar. Aí também nasceu o Mentor na Vida, que é um projeto que fala de equilíbrio, basicamente do On Life Sprint, e tem os projetos sociais Todos por Um e Pescar, que são iniciativas também que eu conduzo. Não vou falar em detalhes para a gente não dedicar muito tempo. E além disso, na vida profissional, eu também atuo como voluntário do PMI, né? Eu me orgulho de ser filiado do PMI Goiás e ser mentor do PMI Goiás, né? Do programa de mentoring. Então, também sou mentor do PMI São Paulo, do PMI Distrito Federal, enfim, de alguns outros capítulos. E eu gosto desse voluntariado. Como eu sou fundador de um chapter do PMI, eu tenho um vínculo muito forte. Obviamente, eu também tenho as certificações, então eu acabo levando o selo do PMI para onde eu vou. E também, mais recentemente, voluntariando para a BRH, que é a Associação de Recursos Humanos, aqui em Sergipe. Então, também assumi uma posição de diretoria lá, visto que o meu trabalho é desenvolver pessoas, então eu acabo fazendo isso. Então, isso aqui é um pouco sobre mim, só para que vocês conheçam um pouco do meu trabalho, né, e para que vocês possam... Cada projeto social desse aqui tem uma pegada, tem uma entrega, um resultado, enfim. É bem legal. Se vocês quiserem mais informações, foi daí que nasceu o Instituto Mentor, né? Que é a minha ONG, a ONG que eu fundei para converter todos esses projetos voluntários em ações e para desvincular também da minha pessoa e da minha empresa, que são esses 4 métodos aí. Legal. Mas vamos agora entrar de fato nos conteúdos. Bom, eu queria começar fazendo analogia para vocês sobre uma reflexão que é muito bacana e que eu sempre faço para as pessoas quando eu falo desse assunto, sobre como ser mais produtivo no trabalho e na vida. A primeira coisa que a gente precisa entender é: as pessoas estão cada vez mais na vida sem objetivos, sem metas, sem horizonte, sem saber para onde estão indo. E aí, hoje está na moda falar sobre propósitos, sobre descobrir a sua missão, etc, etc. Mas isso é um tema já batido há muitos anos e isso é a base para muita coisa, né? Todo voluntário do PMI, por exemplo, tem um grande propósito, que é ajudar o próximo, que é contribuir com o desenvolvimento da profissão, né? Então, isso fica muito claro, todo mundo tem isso muito claro. Mas e na nossa vida? Para onde a gente quer ir? Quais são os nossos objetivos? E aí eu gosto de falar sobre isso com uma analogia. Mas eu vou dar o exemplo da Poliane. Poliane reuniu a família dela, está de férias, né? Esqueça a pandemia, porque isso vai passar em breve. Então acabou, a primeira coisa que ela vai fazer é viajar com a família, alugou uma van, ela é uma exímia pilota, não sei se vocês sabem, mas ela dirige muito bem, e ela disse, vamos curtir aqui os pontos turísticos de Goiás, sei lá, nem sei quais são, acho que, mas deve ter Pantanal por aí por perto, né, ou é muito longe? Não, a gente tem aqui Caldas Novas, tem Pirenópolis, tem um bocado de lugar legal. Tem muito lugar legal. Bom, enfim, aí Poliana disse, vamos lá, vamos fazer uma viagem. Aí reúne toda a família, aí o pessoal da família dela perguntou, Poliana, para onde é que a gente vai? Aí ela diz, não sei. Tem sentido isso? Tem sentido você fazer uma viagem, preparar tudo e você não sabe para onde está indo? Mas engraçado, se na viagem isso não faz sentido, muita gente está assim na vida. Ou seja, gente, acredite, vocês estão aqui por um motivo, ouvindo eu falar sobre isso, nada acontece por acaso, e tudo que a gente faz hoje, amanhã, todas as decisões que a gente toma vai nos levar para algum lugar.
todas as escolhas que a gente faz vai nos levar para algum lugar. Então a gente sempre está indo para algum lugar. Agora, você precisa saber para onde você está indo. Né? Se numa viagem não faz sentido eu partir sem ter um destino definido, até porque tudo vai ser decidido a partir do destino que eu vou, qual o caminho que vai ser seguido, reserva de hotel, definir os passeios, tudo depende de primeiro você definir o destino. Mas às vezes na vida a gente está simplesmente vivendo sem saber para onde estamos indo, sem saber com que objetivo a gente está fazendo as coisas, né? Estamos fazendo por fazer. Não, eu estou fazendo porque alguém me disse que é para fazer e é legal fazer. Né? Então, muito cuidado com isso. Então, a grande reflexão que eu trago para vocês, e que se vocês entenderem isso, acho que já valeu a pena tudo que eu vou falar para vocês aqui, a vida é uma viagem e você precisa parar de viajar sem destino. Você precisa sentar e pensar sobre a sua vida. Para onde eu quero chegar na minha carreira profissional? Para onde eu quero chegar na minha vida pessoal com as pessoas que eu gosto? Para onde eu quero chegar em relação ao meu corpo e à minha saúde? Onde eu quero chegar em relação à minha espiritualidade, ao meu desapego à matéria, aos meus trabalhos voluntários e sociais, a minha busca por ser uma pessoa melhor, enfim. Então a gente precisa de um norte, né? Então façam essa reflexão que é muito importante. E aí eu costumo dizer para as pessoas, eu mostro esse gráfico para mostrar para as pessoas o seguinte: imagine que eu tenho aqui num eixo dedicação e tudo isso que eu vou falar aqui para vocês é para o caso de você estar aqui. Então, assim, Alessio, eu não tenho muitos sonhos nem muitos projetos, então você está aqui nessa região. Provavelmente você não vai querer muito esforço na sua vida. Então, tudo que eu falar para você aqui não faz sentido, porque quando você não tem muitos sonhos, é fácil realizar. Mas eu vou trazer técnicas aqui para vocês refletirem sobre como vocês serem acima da média e como vocês realizarem grandes sonhos. Tá? Tudo que você sonha na vida. E muitas vezes os sonhos que você tem não vai ser sonhos simples de fazer, não vai ser fácil de conquistar. E o que eu vou falar para vocês aqui é para quem tem realmente projetos, sonhos a realizar e que às vezes isso é além do que a gente pode fazer, tá? E aí, isso aqui, essa foto é uma postagem que eu fiz no meu Instagram com um conteúdo, onde eu trago a seguinte reflexão: tudo tem que partir de uma incomodação, tudo tem que partir de um desconforto. Você tem que olhar e dizer assim: eu não estou satisfeito com isso em minha vida e eu quero mudar isso. Então, tudo tem que partir de uma incomodação. Inclusive, do meu propósito, que eu chamo isso, eu escrevo isso na minha declaração de missão, o meu objetivo é incomodar as pessoas, porque se eu incomodar as pessoas, eu vou estar de evolução e de mudança. Porque a gente não evolui na zona de conforto, a gente não evolui sem desconforto, tá? A gente não evolui no conforto, a gente só evolui com desconforto mesmo. Tem que a coisa incomodar, tem que não ser gostosinho. E aí eu acredito que da incomodação a gente tem que pensar na direção, para onde a gente está indo, tá? Esse é o primeiro ponto. Onde é que eu quero chegar? Me incomodei, quero mudar essa realidade, mas para onde eu quero ir? E da direção é da direção que gera ação. Pare de ficar agindo e atirando para tudo que é lado. Você precisa saber para onde você está indo. Eu costumo dizer para as pessoas: pare de ser metralhadora e passe a ser sniper. Né? Porque metralhadora atira para tudo que é lado e se desgasta, se esforça, joga recurso que poderia ser poupado. E sniper dá um tiro só e acerta, ao invés de vários tiros. Então você acaba sendo mais certeiro. Então, isso é o que eu chamo de produzir mais e melhor. Né? Entregar o resultado com menos esforço é o que todo mundo quer. A ação gera resultado. Então, quando você começar a agir, vai começar a gerar resultado para você. E aí, do resultado, vai ter a disciplina. Eu acredito, obviamente isso aqui é a minha visão, tá, gente? Eu acredito que a disciplina só é gerada quando a gente tem resultado no que a gente está fazendo. Digamos que eu estou sedentário, total, e eu digo: eu estou incomodado com isso. Eu quero agora definir uma direção. Vou emagrecer tantos quilos. Ou quero chegar nesse corpo, sei lá, esteticamente falando. Ou quero ter essa saúde.
Da direção vai gerar ação. Vou me matricular na academia, vou começar a fazer uma atividade física. Da ação vai gerar um resultado. Eu vou começar a perder peso. Opa, legal, bacana. O resultado vai fazer com que eu gere disciplina, ou seja, que eu mantenha aquela regularidade do que eu estou fazendo. Porque se eu não tiver resultado e nenhum benefício, eu paro de fazer, concorda? Porque basicamente eu não estou vendo que aquilo está surtindo nenhum efeito. Então eu não vou ficar pagando preço por uma coisa que não está surtindo efeito. Então é o resultado que gera disciplina. Então persista para que gere resultado, para depois isso virar uma disciplina. E quando você começar a ficar disciplinado, isso vai gerar um hábito para você. E aí você vai começar a fazer as coisas sem ter muito esforço. E o hábito gera impacto. Aí, de alguma forma, o impacto é que realmente causa uma grande transformação da sua vida. E aí, nessa postagem que eu fiz no meu Instagram, eu coloco como você quer sair da incomodação até o impacto na sua carreira profissional e na sua vida como um todo, né? Então, se vocês seguirem essa lógica, precisa acontecer dessa forma, né? Precisa acontecer nesse processo, porque senão você não tem como sair da incomodação para o impacto, né? Você não tem como gerar resultado sem saber direção e ação, né? Essas coisas acontecem uma consequência da outra. E aí eu sempre provoco as pessoas para o seguinte questionamento: será que você quer estar no controle da sua vida? Será que realmente você quer estar conduzindo os destinos da sua vida? Ou você segue a filosofia do pagodeiro? A filosofia do pagodeiro é: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muita gente que eu conheço diz assim: ah, Alessio, para que eu vou planejar tanto a minha vida, criar um projeto de vida, pensar em equilíbrio, se eu não sei se amanhã eu vou estar vivo? E aí as pessoas preferem, e algumas pessoas que seguem a filosofia do pagodeiro, às vezes já tentaram planejar. Mas elas olham e pensam o seguinte: eu estou planejando, mas eu acabo não fazendo nada. É melhor que eu não planeje, porque eu não me frustro. Tem gente que vive assim, viu? Prefere viver sem metas, porque na verdade o que acontecer é lucro. Então eu não tenho como me frustrar se eu não conseguir entregar aquele resultado. Então eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você tem duas escolhas. Ou você assume o comando da sua vida, ou você segue a filosofia do pagodeiro. E acredite, seguir a filosofia do pagodeiro é uma escolha e deve ser respeitada. Tem gente que não quer planejar a vida, tem gente que não quer parar, gastar tempo, tentando definir onde quer chegar, e isso deve ser respeitado, porque tem gente que está feliz com o que tem e não quer nada mais, né? Não quer desafio, está tranquilo, e deve ser respeitado, gente. A gente não precisa também estar criando uma cultura de todo mundo precisa ter objetivos, metas, sonhos, mas a pessoa não quer. E tudo bem. Está feliz com aquilo que já tem, tudo bem. Agora, lembre-se que você sempre está indo para algum lugar, né? E você não pode reclamar de onde você chegar, porque você não está definindo os destinos para onde você está indo. Então, qualquer caminho serve para você. Então, você tem que fazer uma reflexão. Qualquer caminho serve mesmo? Né? Se qualquer caminho não servir, se só servir aquele caminho, aquele objetivo, aquela meta, você não pode seguir a filosofia do pagodeiro. Você tem que tratar a sua vida e você tem que planejar um projeto de vida para que as coisas aconteçam. Legal? Bacana. Aí tem um outro tema que eu trago dentro da metodologia, que é o conceito e a reflexão sobre escolhas e decisões. Vocês já pararam para pensar que a gente faz centenas de escolhas e a gente toma centenas de decisões todos os dias? Por exemplo, você acabou de tomar uma decisão hoje, está aqui ouvindo esse webinar. Poliane, por exemplo, escolheu uma roupa belíssima. Ela escolheu essa roupa para estar aqui, para a gente estar bonita, estar maquiada, estar com cabelo lindo. Hoje de manhã ela não queria nem aparecer no vídeo quando a gente testou a gravação. Mas assim, percebe quantas escolhas a gente fez hoje? Que horas a gente acordou? O que a gente foi fazer? O que a gente comeu? Se a gente trabalhou? Se a gente fez aquela atividade física ou assistiu o seriado? Se a gente descansou? Se a gente dormiu? A gente toma centenas de decisões todos os dias. E a gente precisa entender uma coisa, que todas as decisões que a gente toma repercutem em quem nós somos e o que nós conquistamos tanto no trabalho quanto na vida. Isso é uma verdade absoluta. Isso não tem escolha. Nós temos que fazer as escolhas e as escolhas falam sobre nós. E eu pergunto para você, quais os critérios que você usa para tomar a decisão? Por exemplo, quando acabar esse webinar, o que é que você vai fazer? Vai dormir?
vai ficar com a família, vai ler alguma coisa? Quais critérios você usa para tomar as decisões na sua vida? Muitas vezes a gente não tem critério. E a base da metodologia, sabe qual é? A base desse método do One Life Sprint é fornecer esses critérios para você tomar decisões. Então, quando eu desligar aqui, eu vou olhar no meu cockpit, no meu painel de indicadores, e vou pensar o seguinte: poxa, eu já trabalhei demais hoje, agora eu vou descansar. Ou então, eu preciso ler aquele livro que eu não li ontem e que eu programei para fazer hoje. Ou eu vou ficar com meu filho, que eu já trabalhei demais hoje. Ou eu vou fazer uma meditação que eu não pratiquei ainda, meu ritualzinho de desaceleração. Perceberam? Então, assim, a gente precisa de critérios para tomar decisões. E é isso que a gente acaba fazendo. No final das contas, todo o arcabouço que eu vou mostrar para vocês são para que a gente tome melhores decisões na vida. E aí eu vou passar esse vídeo, que é rapidinho, só para que vocês entendam qual é o impacto das decisões na nossa vida. Então, assistam, veja se dá para assistir, não tem, o áudio é só uma musiquinha, mas eu acho que dá para ver. Então, façam uma reflexão. O impacto das decisões da nossa vida vai se repercutir no curto, no médio e no longo prazo. Esse vídeo traz essa reflexão, né? Ele começa perguntando se você quer acordar cedo ou tarde, se você quer ter uma vida ativa ou sedentária, se você quer escolher comer saudável ou comer porcaria. E aí depois ele fala, né, da jornada que cada um teve. São escolhas que a gente faz que a gente precisa ficar atento. Né? Um dia a gente vai pagar esse preço, um dia essa conta vai chegar e a gente precisa ficar muito atento do que a gente toma as decisões hoje. E aí, quando eu falo de escolhas, eu adoro uma coisa chamada indicadores. Nós conhecemos, nós que trabalhamos nas empresas já temos convivência, as empresas usam muito bem isso. E por que a gente não tem indicadores sobre a nossa vida? Quais são os indicadores que eu tenho sobre a minha vida para eu tomar uma decisão? E que indicadores seriam esses que a gente poderia ter da vida? Então, olha, eu trouxe uma mensagem de Peter Drucker, que é um guru da administração, que ele diz o seguinte: você só gerencia aquilo que mede. Então, se você quer gerenciar a sua vida, você tem que medir, você tem que ter indicadores. Se você quiser gerenciar a sua empresa, você tem que ter indicadores sobre ela. Então, se eu quero ter uma vida e fazer melhores escolhas, eu preciso medir algumas coisas. Só que olha que interessante, a gente já é acostumado a medir uma série de coisas na nossa vida, sabia? Vou dar um exemplo. Quando a gente está com febre, o que é que a gente faz? A gente tem um termômetrozinho que é um indicador, que ele vai fazer com que a gente tome uma decisão, correto? A depender desse indicador, a gente vai tomar uma decisão sobre que medicamento a gente pode aplicar, né? Ou, enfim, baseado nas recomendações médicas, ou se eu estou me sentindo quente, mas febre, apesar de eu estar tendo a sensação de que eu estou quente. Outro exemplo de indicador, esse aí muita gente briga, né? Que é uma coisa chamada balança. Então, é um indicador.
É um indicador que vai lhe dizer, às vezes tem gente que passa a semana toda, coitado, sofrendo, fazendo atividade física, e quando vai se pesar, às vezes está o mesmo peso. E aí diz, meu Deus do céu, eu não acredito, como é que pode? Eu consegui, eu fiz a minha prática de atividade física, mas a balança, ela vai dar um indicador, e ele é frio, e ele vai lhe dizer o que é que aconteceu. Então, por mais que você diga, não, eu fiz tudo que tinha para fazer, mas o indicador ele é frio. Eu gosto dos indicadores porque os números são verdadeiros e objetivos e diretos. Né? Ele não vai, por mais que você diga, não, eu estou fazendo tudo, não. Então vamos encarar a verdade. Né? Eu abrindo parênteses rápidos, eu adoro um programa uma série chamada Quilos Mortais, que aí vem lá o pessoal com 300 quilos, uma galera, né, de peso, e aí eles voltam um mês depois, 2 meses depois, com um monte de desculpa. Não, eu consegui fazer tal, mas quando vai pesar tá o mesmo peso ou então mais. Então não tem desculpa, pô. Então, às vezes a gente passa a nossa vida assim, com um monte de desculpa pra gente ficar numa zona confortável. E às vezes a realidade tá mostrando que não é a verdade, então o indicador, ele vai ser verdadeiro com você. E outro também, um exemplo que eu dei aqui é de um carro, né? A gente tem um painel com uma série de indicadores para fazer com que a gente tome as decisões. Indicador de velocidade, se eu vou mais rápido ou menos. Indicador se o carro está com algum problema para eu poder parar o carro. Enfim, a nossa vida já é feita de indicadores. Aqui eu trouxe só alguns exemplos. E aí eu vou trazer um outro exemplo interessante, que é essa reflexão. Quais os indicadores que eu tenho no meu trabalho, na minha vida, para eu fazer melhores escolhas, né? E aí eu trouxe um exemplo. E esse exemplo é sobre quem aqui gostaria de trabalhar menos e ganhar mais? Todo mundo? Acho que sim, né, Polly? Acho que a gente sempre sonha com isso de alguma forma. Aí eu peguei dois indicadores do meu projeto de vida. Olha lá, o Elma também levantou a mãozinha. Eu peguei dois indicadores do One Life Sprint para fazer essa medição. As horas de trabalho que eu tive, aí eu coloquei aqui uma janela de 6 anos, tá? Eu tenho indicadores desde 2010 até hoje, mas eu peguei só esses 6 anos para fazer uma análise e para dar como exemplo. Nesses 6 anos, eu contabilizei o seguinte indicador de horas de trabalho da vida profissional. Começou com quase 3.000 horas, depois foi baixando. Em 2014, baixou para 2.400 horas. Só para vocês entenderem, de 2013 para 2014, em 2013 eu tomei uma grande decisão na minha vida, que foi desligar um grande projeto profissional meu, que era dar aula na graduação na universidade. Eu estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, eu não tinha tempo para nada, eu comecei a ter problemas de saúde, e eu disse, eu vou desligar esse projeto profissional. E quando eu desliguei em 2013 esse projeto profissional, alguém está com o áudio aberto. Ainda foi, né, vertiginosa em relação à minha dedicação no trabalho. E aí os anos seguiram, eu comecei a, né, ficou 2015 subiu um pouco, foi um ano bem interessante na minha empresa, depois voltou a descer. E aí eu contabilizei esse número. E aí, só para vocês terem ideia, em 6 anos houve uma queda de 600 horas de trabalho no ano. Se eu fizer uma conta, 600 horas dá em torno de 3 meses de trabalho. Tá? Se pegar 40 horas semanais de um trabalhador normal, ou 40 horas semanais, dá mais ou menos uns 3 meses de trabalho aí, que dá 20% de redução. E eu plotei em cima desse gráfico, obviamente a escala não é a mesma, como foi o comportamento do meu dinheiro ao longo desse período. Então, em 2012 estava aqui, em 2013 foi fazendo isso, em 2015, 16, 17, e aí nesse mesmo período, minha receita quadriplicou. Ou seja, eu tenho como olhar esse gráfico e dizer assim, eu trabalhei menos e ganhei mais? Sim, né? Inclusive, esse gráfico nas startups ele é chamado boca de jacaré, que é o grande objetivo de toda startup, né? Fazer a linha de receita subir e a linha do custo se manter uniforme, para ter ganhos exponenciais. E isso aconteceu. Então,
como esses indicadores podem ser mensurados e podem fazer com que a gente tome decisões e escolhas na nossa vida. A gente não precisa se matar de trabalhar, existem outras coisas mais importantes e a gente precisa saber equilibrar. E aí eu trouxe os outros indicadores das outras 3 vidas. Porque a vida não é só trabalho, tem que ter um equilíbrio. Então, ó, os pilares desse equilíbrio que eu levo, que eu falo, que eu levanto essa bandeira, baseado em estudos científicos, são 4 pilares. Existem ferramentas que trazem outras áreas da vida, mas eu gosto de falar das 4 porque essas 4 reúnem todas as áreas da vida. Se vocês falarem qualquer área aí, eu vou lhe dizer qual é a área que está encaixada. Então, a primeira é: você tem que ter um trabalho, o trabalho é gratificante, a gente precisa usar a nossa inteligência a serviço das pessoas. Então, ter um trabalho é muito bom, faz bem a gente, a nossa autoestima, ao nosso ego, a nossa satisfação. Né? A gente percebe gente que estão desempregados, como elas ficam mal, não é nem pelo dinheiro, mas é pela satisfação mesmo de ser útil. E a gente está desempregado e se sente inútil. Então, a gente precisa de um trabalho, é um pilar importante, mas ele não é o único. Eu tenho que cuidar da minha vida física, e aí o nosso grande GP Informa dá uma contribuição fortíssima para esse grande pilar, que é manter a atividade física. Então, aqui eu tenho que ter projetos de atividade física, de check-up médico para ver como é que está a minha saúde, odontológico, de pensar no sono, como é que está o meu sono, de pensar na alimentação, como é que está a alimentação, o que é que eu coloco para dentro do meu corpo, enfim. Essa área para cuidar dela também. Preciso cuidar das pessoas que são importantes, preciso estar com a minha família, preciso estar com o filho, preciso estar com parentes, com familiares, com pai, com mãe, com os amigos. Preciso estar com as pessoas que eu amo. E isso é uma parte importante também. Eu tenho que ter tempo para me dedicar às pessoas que eu amo. Tá? E por último, eu preciso também me dedicar à espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, muita gente acha que é religião, mas não é. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade tem a ver com as suas próprias conexões, com o que você acredita e com a busca de você ser um ser humano melhor, buscando o desapego à matéria. Enquanto que na vida física a gente pensa na matéria, que é o nosso corpo, o profissional a gente pensa no trabalho porque vai trazer as conquistas materiais, que vai trazer dinheiro, mas eu preciso cuidar das pessoas e da minha espiritualidade como um ser humano. Então, eu preciso desenvolver trabalho social, né? O PMI Goiás também tem um projeto nessa área que é acho que é o PM Tanks, se não me engano, que é um que faz trabalhos sociais, né? E eu acompanho vocês e acho brilhante. Então, a gente precisa ter ações sociais voltadas para cuidar dessa área espiritual, que é muito importante, né? Que é de ajudar o próximo, o desapego à matéria, etc, etc. Então, esses são os 4 pilares do equilíbrio, né? Que o One Life Sprint traz e que eu aplico já há mais de... Tem uns 15 anos que eu já aplico isso aí na minha vida de alguma forma. E aí tem 2 outros ingredientes bacanas, que são 2 grandes recursos que eu tenho, que eu preciso administrar no meu projeto de vida também, que é o tempo, e ele é um recurso muito interessante porque ele é finito, mas ele é justo. Ele é igual para todo mundo. O tempo é o mesmo para todo mundo. Então, esse recurso ele é finito, mas ele é mais justo. E um outro recurso que a gente precisa administrar também é o dinheiro. Esse já é diferente. Esse já vai depender das suas conquistas e do que você fizer para você ter acesso a ele. Mas ele também é um recurso finito. E aí, quando eu comecei a estudar esses temas e a equilibrar minha vida, eu comecei a fazer uma coisa interessante. Eu comecei a querer medir o meu tempo, assim como eu medi o meu dinheiro. Olha que interessante. Todo mundo tem alguma planilha financeira para fazer uma gestão dos gastos, para saber que naquele mês ultrapassou tal orçamento, gastou muito em coisa supérflua, para tomar decisões, não é? Quando a gente faz a nossa gestão financeira do nosso dinheiro, a gente acaba vendo onde a gente está gastando ele, para a gente poder tomar decisões melhores. E eu comecei a fazer uma analogia. Peraí, na minha conta bancária, cai 168 horas toda semana. Como é que eu estou gastando esse tempo? E onde é que eu estou gastando esse tempo? E eu comecei a medir, eu comecei a criar um indicador sobre o meu tempo.
onde eu estava gastando, desenvolvi, obviamente, uma série de técnicas para fazer isso de uma forma simples, mas que gerasse um indicador muito relevante para que eu começasse a tomar as minhas decisões na vida. Porque se eu visualizar onde eu estou gastando meu tempo, eu poderia tomar decisões e dizer assim, peraí, eu não estou cuidando bem da minha vida pessoal, eu preciso cuidar mais da minha vida pessoal, só estou pensando no trabalho. Não, eu acabei passando a semana inteira e não cuidei da minha vida física, preciso cuidar dela. Epa, essa semana eu não fiz nada do espiritual, não fiz nenhuma meditação, não cuidei das minhas orações para quem é religioso, não cuidei de nenhum trabalho social que eu faço, enfim. Então eu comecei a medir e isso acabou me gerando uma mudança muito grande na minha vida, porque eu comecei a fazer várias escolhas baseadas nesse indicador. Então, assim como a gente mede o dinheiro, eu comecei a medir o tempo e a medir nessas 4 áreas. Pessoal, só para deixar claro uma coisa, essas 4 áreas eu não inventei, tá? Isso é baseado em pesquisas científicas que mostram que se a gente dedicar tempo toda semana para essas 4 áreas, a gente tem mais satisfação e mais bem-estar. Cada área dessa libera hormônios diferentes no nosso corpo, libera uma satisfação no nosso corpo, e isso gera uma satisfação e um bem-estar natural, e uma sensação de qualidade de vida e felicidade. Então, se vocês quiserem, o segredo da felicidade faça uma agenda que tenha essas 4 áreas na sua agenda. Que você faça uma atividade física para liberar hormônios que ajudam no bem-estar, como endorfina, serotonina e vários outros hormônios. Trabalhe no que você gosta de fazer para agregar valor para as pessoas e usar a sua inteligência a serviço da sociedade. Esteja com quem você ama por perto e busque as suas conexões e o desapego à matéria, seja com a sua meditação ou seja com o trabalho social que você faça. Então, assim, e eu vou mais além. Algumas pesquisas científicas mostram que se a gente conseguir dedicar atenção, energia, tempo para essas áreas, a gente consegue ter até 10 anos a mais de vida. São pesquisas científicas que mostram isso. A gente consegue até alongar mais a nossa estada por aqui, porque isso traz mais saúde, mais satisfação em uma série de aspectos, não só do corpo, mas do espírito também, né? Não só da matéria, mas da nossa alma também, de alguma forma. E aí depois eu comecei a medir, aqui são exemplos, tá? Eu vou passar rápido aqui, mas eu comecei a medir as minhas horas de atividade física e de projetos na vida física. Você vê que ao longo dos anos só cresce. Claro que vai chegar um ponto onde vai estabilizar e vai lateralizar, né? Não vai ficar crescendo a vida toda, porque eu não vou ficar vivendo na academia, né? Então, mas você vê que os números vão melhorando, porque significa que eu estou dando mais foco a essa área, né? E algumas escolhas que eu fiz na minha vida. E olha que interessante, lá em 2013, lembra que eu contei a história de 2013, que eu desliguei um projeto profissional? Significa que esse ano, a partir daqui, eu comecei a dar um alavancar de cuidar dessa área da minha vida, que é uma parte importante. Olha na vida pessoal também o que aconteceu. Aí dedicava pouco, em 2013, começou a subir, e aí eu comecei a ter uma rotina de cuidar de alguns projetos pessoais meus, que envolvem as pessoas, que envolvem hobbies, etc. E, por último, na vida espiritual também, que deu uma alavancada, principalmente em função de alguns projetos sociais que eu trabalho, né, desde 2014. Então, eu sempre estou também atuando nessa área, nas minhas atividades. Então, o que a gente percebe? Que meio que uma coisa, você toma uma decisão numa área, repercute na outra, né? Porque você tem, na verdade, né, um número de horas lá que você está disponível para você planejar o que você quer fazer na sua vida. Então, são indicadores muito bacanas que eu gosto de medir e que me ajuda a tomar melhores decisões. E aí eu vou falar para vocês, beleza, Alessio, bacana tudo isso, legal, como é que a gente chega nisso? Né? Simples, eu vou dar 3 passos super simples que vocês podem até aplicar de imediato. Primeira coisa que vocês precisam fazer é definir onde vocês querem chegar na vida. É ter, claro, uma visão. Eu gosto de pegar imagens que representem onde eu quero chegar. Na minha vida física, na minha vida profissional, na minha vida pessoal e na minha vida espiritual. Então, eu gosto de pensar o que é que eu quero estar fazendo daqui a 5, 10 anos, né? E gosto de visualizar isso. Eu tive, nesses 20 anos de carreira e de jornada, e vou completar esse ano 40 anos de vida, eu tive uma série de conquistas, eu tenho um projeto de vida
O meu primeiro projeto de vida, acho que data de 17 anos atrás, foi quando eu comecei a estudar essas técnicas e eu comecei a materializar isso. Então, obviamente, ao longo desses anos, isso tudo muda, vai evoluindo, mas é muito legal você começar a passar a olhar esse pilar, que é para onde estamos indo. Lembre-se, não conseguimos viajar sem definir um destino primeiro. Para e olha sobre a sua visão, escreva sobre ela, pegue imagens que representem onde você quer estar, visualize onde você quer estar e onde você estaria feliz com isso. Mas não esqueça de uma coisa também, curta a jornada, né? Não fique só feliz quando você conquistar as coisas, né? Aprecie, como numa viagem também, não fique feliz só quando você chega no destino, aprecie o caminho, né? Às vezes vai ter muita coisa bacana no caminho, montanhas, sol, céu, chuva, enfim. Então aprecie também toda a jornada, não fique só feliz quando acabar, não. Depois montar um projeto de vida, né? Então, escrever metas da vida física, da vida profissional, da vida pessoal e espiritual. Você escreveu a visão, agora você vai escrever projetos, né? E aí, o PMI ajuda muito isso, porque dá a base toda de gestão de projetos, né? Que a gente vive, então, na nossa vida é feita de projetos. São projetos. Só que eu recomendo fazer de forma equilibrada, né? Pense em metas nas 4 áreas para você não correr o risco de definir metas só de trabalho, que é o que a maioria das pessoas fazem, só define metas no trabalho. E também comece a pensar sobre tempo e dinheiro, né? Quanto tempo você tem disponível e quanto dinheiro você tem disponível para investir nesses seus projetos que você planejou, né? Não adianta também estar planejando muitos projetos se você não tem tempo, se você tem uma rotina de trabalho estressante e não tem tempo livre para fazer os projetos que você quer. Então, você precisa alinhar esses 2 recursos para alinhar expectativas sobre os projetos que você vai fazer no ano, enfim. E, por último, é fazer os sprints, rodar a execução dos sprints. Eu recomendo fazer sprints semanais, de planejar a semana das 4 áreas da vida e você medir nesse sprint quanto tempo você está levando em cada coisa, onde você está gastando o seu tempo. Claro, eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui em como fazer isso nas ferramentas, mas é possível, você pode extrair aí, né, na sua agenda, quanto tempo você dedicou a cada coisa dessa e quanto você deveria dedicar, enfim. Então, olhar um pouco de como você está esse equilíbrio na sua vida, né, mesmo que não seja um indicador quantitativo, mas pode ser um indicador qualitativo, que lhe mostre que você está pontuando nessas 4 vidas aí na semana, tá, no seu sprint. E aí, alguns pontos importantes, já nos encaminhando para o final. Primeira coisa que eu dou nessa dica, né, que entenda uma coisa, a meta é semanal. Quando eu digo que o sprint é semanal, a meta é semanal. Muita gente se frustra porque planejou o dia e não fez nada do que planejou no dia. Gente, a nossa vida é muito dinâmica. Então, vão surgir imprevistos, vão surgir coisas que você não planejou. Então, pare de ficar se frustrando quando você não cumprir a meta. Não tem problema. Planejou hoje, está estudando e não deu porque, sei lá, algum parente chegou na sua casa, agora não, né? Que a gente está isolado mesmo, então tá todo mundo avançando nas metas aí. Mas num cenário normal, eu planejei estudar hoje, chegou um parente em casa aqui e eu vou ter que dar atenção a ele. Então, poxa, aí às vezes eu fico me martirizando porque eu não estou estudando. E às vezes eu não consigo nem parar para estudar e nem dar atenção à pessoa que chegou, né, ao meu parente, que eu deveria estar curtindo isso. Então, assim, cuidado, a vida é muito dinâmica. Às vezes o parente que chegou é uma pessoa especial para você. Pega aquela tarefinha de estudo que você tinha planejado, replaneja para amanhã, para depois de amanhã, mas cumpra na semana. Não deixe para outra semana. Então, a meta é semanal, apesar de ter dia e hora para fazer. Mas a meta semanal para você administrar a sua energia, para você não perder energia com frustração, tá? Então não perca, não se frustre, a vida é dinâmica e, pelo contrário, aproveite as oportunidades que surgem quando você não previu e que às vezes elas vão lhe fazer bem. Às vezes esse parente chegou, nunca mais você viu, você está pontuando na vida pessoal com ele, e que foi bom, porque caiu no colo, e ao invés de você planejar uma visita a ele, ele veio até você. Então aproveite a jornada e enfim,
não se frustre. Como eu falei, nada sairá como planejado, os imprevistos vão acontecer, aproveite as oportunidades, acabei falando disso já, e a meta não é cumprir 100% da agenda. Isso é uma coisa interessante, porque quando eu mentoro as pessoas nessa metodologia, teve uma pessoa que disse assim, isso cumpri 100% da minha agenda. Eu falei assim, peraí, tem uma coisa errada. Ou alguma oportunidade você não aproveitou, ou alguma coisa não está acontecendo na sua vida, porque assim, se você cumprir 100% do que você planejou, tem alguma coisa errada. Porque a vida é cheia de imprevistos. Os projetos têm mudanças. Como é que você cumpriu 100%? E aí eu digo para as pessoas, cuidado, porque às vezes a gente cumpriu 100% e a gente deixou uma oportunidade passar. Por exemplo, se eu cumprisse 100% e cumprisse aquela minha meta de estudos, eu deixaria de aproveitar aquela oportunidade com aquele parente que chegou aqui. E eu deveria ter aproveitado aquela oportunidade. E só replanejando os estudos para um outro dia e cumprindo a minha meta da semana. Beleza? Então, assim, a meta, no final das contas, é viver, gente. A nossa meta é viver intensamente cada momento. Não é cumprir a agenda, não. Acordem. A nossa meta é ser feliz, é viver, pô. Tudo isso aqui é só um direcionador. Pare de se frustrar quando a meta não é cumprida. Viva, pô. Se você chegar no final da semana, não cumprir uma meta de vida física, mas estava com um parente lá se divertindo com a pessoa que você ama, esteja feliz, pô. Pare de ficar reclamando do copo meio vazio. Fique feliz com o meio cheio também, que é importante, né? E aí, gente, claro, eu não vou conseguir entrar em detalhes de tudo da metodologia, mas eu vou deixar esse link para vocês. Quem quiser, obviamente, se aprofundar mais, né? Isso aí é um link de uma mentoria que eu faço, né? Para as pessoas. À disposição de vocês, esse link para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, tá? E aí, alguns mitos sobre produtividade. Produzir mais significa trabalhar mais. Errado. Nem sempre produzir mais significa trabalhar mais. Imprevisto atrapalha o cumprimento da meta. Nem sempre. Eu tenho alguns números do meu self-sprint de que imprevistos não atrapalhou o cumprimento da meta. Produtividade é sobre trabalho e estresse. Quando a gente fala de produtividade, tem gente que já está estressado. Quando eu digo, vamos lá, galera, vamos produzir, a galera, meu Deus do céu, lá vem o cara da meta e do trabalho e do estresse. Não, pô, eu tô falando de produzir vida, de produzir momentos para viver e ser feliz, pô. Então, cuidado com esse mito. Produtividade não é sobre trabalho e estresse, não. Aí eu vi uma live esses dias de uma amiga minha, psicóloga, que a live era assim, produtividade com leveza. Eu falei, cara, isso aí é uma redundância, um pleonasmo. Não existe produtividade sem leveza. Ou você é produtivo com leveza, ou você não é produtivo. Se você não foi produtivo com leveza, você não está sendo produtivo. Né? Se você foi produtivo com peso, você não foi produtivo. Então, assim, cuidado com esses estigmas que se criam sobre produtividade, tá? Ter uma agenda significa engessar a vida. Tem gente que acha que ter uma agenda meu Deus do céu, agora eu vou engessar toda a minha vida. Bobagem! Ter uma agenda é você enxergar para onde você está indo, baseado nos seus sonhos, pô, acorde. Pare de ficar viajando sem destino, pô, não tem sentido isso mais. E nós que estamos num ambiente de projetos, né? Como é que vamos trabalhar sem metas, pô, sem direcionamento, gente? Vamos acordar para isso. E não precisa cumprir 100% da agenda, né? Tem esse mito de que eu preciso cumprir 100% da minha agenda para não me frustrar. Não precisa, pô. Viva! Curta os momentos intensamente. E aí eu vou falar de um... Tô finalizando, viu? Acho que mais uns 2 minutinhos eu finalizo. Eu acabei criando esse projeto nas minhas mentorias, no meu voluntariado, na comunidade que eu conduzo essas ideias, que é o LD Project. E eu queria trazer ele para vocês refletirem, né, nesse momento agora. E aí eu queria que vocês fizessem a seguinte reflexão. Tiveram a notícia de que vocês vão partir amanhã. Ou seja, de que amanhã é o seu último dia aqui na Terra. Espero que demore um pouco, né, para todo mundo, ou muito para todo mundo, se Deus quiser. Mas você ficou sabendo que amanhã é o seu último dia aqui na Terra. Pegue uma folha de papel, faça esse exercício quando você quiser, não precisa ser agora, mas faça esse exercício, reserve um tempo para esse LD Project.
esse projeto Último Dia. Pega uma folha de papel e escreva. Se amanhã fosse meu último dia aqui na Terra, o que eu iria fazer? O que eu faria? Quem eu iria visitar? Quem eu iria me reconciliar? Quem eu iria pedir perdão? Quem eu iria dizer que amo? O que eu queria fazer? Né? Eu que adoro o mar, que eu moro a 2 quilômetros do mar e adoro o mar. No meu LD Project ir lá e ver o mar, ficar vendo o mar, né? Agradecer por tudo. Então, assim, o que você faria? Escreva esse projeto e coloque na sua agenda. Não esqueça dele toda semana. Além de planejar o seu equilíbrio e suas metas, o LD Project tem que ser uma prioridade. No meu caso, o LD Project eu puxo mais para o pessoal. Né? Eu gostaria de estar com as pessoas que eu amo. Então, o LD Project, para mim, ele é um projeto da minha vida pessoal. Mas você pode encaixar ele em qualquer uma das 4 vidas, né? Que você achar melhor. Então, faça essa reflexão. Eu acho que isso vai ser muito bacana para você. E para finalizar, eu queria só deixar uma mensagem. Eu até não coloquei nem ela aqui, mas na verdade é uma frase que eu criei para que as pessoas pudessem refletir sobre isso. E essa frase que eu criei é a seguinte: planeje a sua vida como se ela nunca fosse acabar. E viva a sua vida como se ela fosse acabar amanhã. Eu vou repetir. Planeje a sua vida como se ela nunca fosse acabar. Planeje mesmo como se ela nunca fosse acabar, como se ela não tivesse fim. Para que você sonhe, para que você pense sobre tudo. Mas viva como se ela fosse acabar amanhã. Viva cada momento intensamente como se fosse o último. Curta a jornada, realize seus sonhos, mas não deixe de curtir a caminhada. Não só conquiste, não só fique feliz na conquista e no destino, mas aproveite cada passo da jornada, comemore e seja feliz. Eu vou passar o videozinho, é rápido, é 1 minutinho só para finalizar. E é só para a gente fazer uma reflexão sobre o LD Project. Eu acho esse vídeo muito bacana. Se você já assistiu, assista de novo ele com outros olhos e olhando sobre o LD Project. Se amanhã fosse o seu último dia, o que é que você faria? E faça uma reflexão sobre isso. Hallo Papa, ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Papa. There goes the day, there goes the way. When it comes, we often share, and life is a song, somehow it's sad, all the words without you. It's been on my mind all the time, and I'm listening to used to be just some walls that I know, but the truth is that home is nothing without you. Ja, ich möchte sonst alle zusammenbringen sollen. Eu me arrepio toda vez que eu vejo esse vídeo. E eu também gosto muito dele. Se você se emocionou é porque você está vivo e isso é relevante para você. Eu queria só reforçar, deixando meus contatos, só uma coisa sobre esse vídeo. Quem aqui nunca viu familiares, né? Na verdade, os funerais acabam sendo reuniões familiares, né? Reuniões familiares que a gente nunca mais viu, que a gente se encontra e sempre fica aquela coisa, né? Vamos marcar, vamos tentar se reunir de novo, enfim. E aconteceu uma coisa muito bacana comigo,
que eu queria compartilhar com vocês. Quando minha avó paterna fez 90 anos, fez um aniversário para ela, né? Quando a pessoa está mais idosa, né? Não tem mais essa coisa de comemorar aniversário e tal, enfim, não se liga mais para isso. Mas ela fez um aniversário com tudo que tinha direito e chamou a família toda, inclusive a gente do interior e tal. E ela conseguiu reunir a família toda nesse dia. E eu vendo tudo aquilo, eu fiquei tão feliz. Eu chamei ela, minha tia, que organizou tudo aquilo, e falei para ela o seguinte: parabéns por você ter conseguido organizar esse momento. Eu tenho certeza que esse momento só iria acontecer se alguma delas falecesse e a gente estivesse no funeral de alguma delas. E a gente está aqui comemorando a vida, a gente está aqui comemorando mais um ano, e a família está toda reunida. Você conseguiu trazer a família toda para se reunir, para comemorar esse momento. E eu parabenizei ela, né? Por vivenciar e por estar prestigiando aquele momento, que é um momento que deveria acontecer com todas as famílias, porque, na verdade, a gente vive uma vida corrida, uma vida louca, e onde a gente não tem tempo para nada, mas quer ver? Fique doente para ver se você não tem tempo para repousar. Né? Veja alguém querido partir para ver se você não arranja tempo para ir lá se despedir da pessoa. Então, assim, vamos fazer uma reflexão de verdade sobre a nossa vida, sobre as nossas prioridades. Vamos dedicar tempo ao que é mais importante para a gente não se arrepender lá no final. É essa mensagem que eu trago para vocês. Meus contatos estão aí, estou totalmente à disposição de vocês e fico à disposição aí para responder as perguntas, e obrigado aí pela atenção. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Lércio. Obrigada. Nossa, eu que agradeço demais por tudo que você compartilhou aí com a gente. A nossa presidente aqui, ela quer que você compartilhe a sua agenda equilibrada e ferramentas. Ela pediu aqui no chat para ver se você consegue compartilhar aí, para mostrar para todo mundo como que você utiliza aí, que ela disse que é bem bacana. Legal. Ela escreveu assim, já te conheço há um tempinho, conheço e acho super interessante. Um modelo mesmo, um exemplo aí, se você tiver como mostrar. Tá, mostra agora. Deixa eu só compartilhar aqui. Enquanto isso, eu vou aqui olhando as outras perguntas para te fazer. Tá bom, legal. Acho que vocês devem estar vendo aí a minha agenda aqui. Então, minha agenda tem todos os dias tem compromisso, é daqui que eu extraio o que eu faço nas minhas 168 horas. Lembra da minha conta bancária lá, das 168 horas? Então, tá aqui tudo assim, vida física, vida profissional. Então, o verdinho é espiritual, o azulzinho é pessoal, o amarelinho é trabalho, o vermelhinho é físico, o verdinho, já falei espiritual. Por exemplo, a live do PMI Goiás está aqui, ó. Tá aqui na minha agenda, vida profissional, né? O projeto que eu dedico ao PMI. Enfim, aí tem na verdade, minha agenda ela é reflexo do meu projeto de vida. Então, eu trago o meu projeto de vida para cá, para o que eu vou fazer em cada passo. Então, e é daqui que eu extraio os meus indicadores, né? Então, e você perceba que, assim, minha agenda das próximas semanas tem pouquíssimas coisas, ó. Só o que realmente tem travado de alguns compromissos que eu já tenho marcados. Mas, assim, o ciclo é semanal. Não adianta você planejar demais para frente, porque não vale a pena. Mas se você tiver algumas coisas que você pode planejar, aí você deixa planejado e isso, enfim. Mas o objetivo é cada sprint você poder... Porque muita coisa na vida, não adianta planejar demais para frente. Só os compromissos que você realmente tem e que são importantes. Sim. E adaptando, né, Alércio? Cada um, ele responde de uma forma ao tipo de atividade que vai fazendo, né? A gente está aqui falando de algumas formas de conseguir, né, que você utilizou e que deu certo e que pode dar certo para outras pessoas também, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, essa ferramenta eletrônica, eu uso há uns 4 ou 5 anos, dos 15 que eu já uso a metodologia. Então, antes eu adorava a agenda manual, eu gostava de escrever, eu fazia essa contabilização das horas manualmente, eu adorava fazer isso toda semana, porque é minha vida. Então, no final da semana eu faço uma postagem com os resultados, faço um mosaico de fotos,
e chamo isso que é a página da minha vida que eu estou escrevendo, e de vez em quando eu folheio essa página. Se vocês tiverem curiosidade, no meu Instagram tem um destaque chamado Páginas da Vida, que é exatamente o resultado de cada semana, e de vez em quando eu vou lá para olhar e para me sentir bem de tudo que eu construí, que é aquela coisa de curtir a jornada, né? Então, cada semana eu escrevo uma página, mas assim, tudo isso veja como fica melhor para você, faz na agenda manual, faz na agenda eletrônica, faz no papel, faz no post-it no quadro. O que importa é você ter um projeto de vida, uma direção, e pontue nas 4 vidas, que é o mais importante para esse equilíbrio. Bacana. Tem uma pergunta aqui, Alércio, do Ivan, que vai de encontro com algumas perguntas também que eu coletei lá no meu Instagram. A pandemia empurrou milhões de pessoas para o home office, pela primeira vez na vida delas. Agora vão precisar de muito equilíbrio para lidar com o novo normal. Quais as principais dicas para essas pessoas que ainda estão perdidas com essa nova realidade? Na verdade, a principal dica que eu dou, eu acabei falando tudo aqui, né? Eu acho que agora a gente tem o que a gente nunca teve, que é tempo, né? Então, assim, a gente tem domínio sobre a nossa agenda, sobre o que a gente vai fazer. Então, assim, claro que tem gente, por exemplo, eu estou trabalhando até mais do que antes da pandemia, mas tem gente que está com tempo livre mesmo. Então, assim, pessoal, se vocês estão com tempo, pensa sobre a sua vida. Faz essas reflexões que eu trouxe aqui. Pega uma folha de papel, divide em 4 partes e diga assim, o que é que eu quero da minha vida física? O que é que eu quero da minha vida profissional, pessoal, espiritual? O que é que eu quero fazer nesse período que está acontecendo? O que é que eu quero estudar? Que tipo de atividade física eu posso fazer em casa? Que tipo de atividade eu posso fazer com a minha família que está ao meu lado aqui para me relacionar mais? Gente, tem famílias que não conversavam e estão conversando agora. Eu vi um relato de uma família que ela disse que ela nunca tinha parado para conversar com o filho. E ela parou agora na pandemia porque, cara, a nossa vida tá maluca, a nossa sociedade tá doente, pô. A gente tá cada vez mais enfiado numa cara no celular, sem olhar para as pessoas direito. Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre tudo na vida, não é só sobre o trabalho, não. Mas a gente vai ter que se desenvolver em técnicas para ter mais equilíbrio, saber separar a hora de trabalho da hora de ficar com o lazer, planejar isso. Por exemplo, hoje eu trabalhei de manhã, à tarde eu fiquei com meu filho, porque minha esposa me disse, Alessio, eu vou ter que ir no consultório para resolver umas coisas, que ela está sem trabalhar também, mas tem que ligar equipamentos e tal. Eu planejei ficar com meu filho hoje à tarde. Fiquei sem culpa. Hoje à noite eu ia trabalhar, depois daqui eu vou para uma outra reunião de mentoring. Inclusive eu tô atrasado até. Não, na verdade marquei 9h30. Já começa. Então vou ter uma sessão de mentoring agora depois. Então assim, você pode ter uma vida se você planeja, cara, faz uma agenda, faz um planejamento, pare de achar que planejar é uma coisa ruim, pare de achar que a agenda é uma coisa do inferno que que vai lhe trazer frustração porque você não cumpre nunca. Não é isso, cara. Planeja, vá se conhecendo, vá vendo onde é que você produz melhor, vá vendo o horário que você produz melhor. Tem várias coisas que a gente vai se conhecendo, entendeu? Então, minha dica é dar um tempo para sua vida e para pensar em você. Sim, tem até um comentário aqui do Daniel que ele fala que o mais difícil na gestão de tempo é quando as outras pessoas tentam fazer da urgência delas nossa prioridade, né? E que isso aí também a gente é que gerencia, né? Com o tempo a gente vai conseguir gerenciar. Isso, realmente é uma coisa importante isso, mas a gente vai ter que administrar isso, né? A gente lida com stakeholders a todo momento e a gente tem que fazer acordos, né? Então, por exemplo, aqui em casa eu sempre faço um acordo, olha, vou começar a trabalhar agora, fecho a porta, venho para cá, não sou atrapalhado, não com as pessoas para que elas entendam também que precisa respeitar o seu tempo, entendeu? Mas é você que tem que fazer isso. Não delegue isso para as pessoas. É você que tem que construir esse acordo e essa relação para que as pessoas respeitem o seu tempo. Uma agenda bem organizada aí, inclusive os compromissos com os amigos, ela anota tudo na agenda. E o Ivan falou assim que
nas próximas semanas, já que você está mais tranquilo aí, que a gente pode agendar um webinar para você ensinar a gente a montar essa agenda aí, porque Boa. está muito Agenda organizado. tá livre. O problema é que o backlog tá grande para a próxima semana. Eu só não defini dia e hora, entendeu? Mas sem problema. Alércio, muito obrigada aí. Tem Valeu. algumas, assim, eu nessas perguntas que tiveram e com tudo que você falou, já respondeu as perguntas que eu tinha aqui, que eu colhi com algumas pessoas no meu Instagram, mas eu agradeço demais você por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui conosco, e para nós é uma satisfação muito grande ter você aqui, tá? Foi um prazer, eu agradeço. Obrigado, um abraço para o Elma aí. Obrigado a galera que compartilha, que contribuiu aí com as perguntas. Obrigado a você, Poli, pela exposição aí inicial e na condução desses trabalhos. Estou à disposição de vocês, sou voluntário, sou filiado ao PMI Goiás. Contem comigo por que vocês quiserem. O pessoal que mandou perguntas ou quer perguntar mais alguma coisa, meu Instagram está à disposição, tem conteúdo lá também que eu passo, né, de forma voluntária e gratuita. Se quiser fazer parte da comunidade também, estamos à disposição. A gente tem uma comunidade que a gente fala para a gente desenvolver, para a gente levar essa bandeira, porque eu acho que é muito importante, as pessoas precisam cada vez mais disso. Então, obrigado, contem comigo sempre. Espero que tenha sido útil. Obrigada, foi demais. Com certeza. Joia. Obrigada, gente. A palestra vai ficar disponível depois no nosso YouTube também. Quem quiser acessar depois, que entrou já iniciado, nós vamos disponibilizar o link depois também nas redes sociais para que vocês possam acessar nosso YouTube e ver novamente essa palestra, tá? Obrigada a todos. Valeu, gente. Um abraço. Sejam felizes. Agora eu vou entrar na sessão do mentoring. Tchau. Vai lá, tchau, galera. Obrigadão. Valeu.